Disse frequentemente que o maior perigo nem sempre vem de um desconhecido na noite. Às vezes, ele carrega o seu nome. Às vezes, ele conhece a sua voz, seus hábitos, a localização exata da sua porta. E às vezes, ele ainda te chama de tia antes de tentar destruir a sua vida. Galina Viktorovna achava que sua aposentadoria finalmente se pareceria com a paz. Depois de uma vida inteira trabalhando, ficando de pé, suportando lutos, sacrifícios, decepções, ela acreditava ter conquistado o direito de viver com tranquilidade. Fazer tortas aos domingos, observar a chuva cair atrás de suas grandes janelas, descer para passear com seu pequeno pug, Jorik, aquele cachorro rabugento e fiel que, nos últimos 10 anos, havia se tornado o único ser a realmente compartilhar seu dia a dia. Seu apartamento, um amplo Stalinka com tetos altos herdado de seu falecido marido, tinha algo de santuário. Ali sentia-se o cheiro de baunilha, de livros antigos, do assoalho encerado e um pouco de cachorro também, é claro. Mas acima de tudo, sentia-se ali uma vida sustentada com esforço, uma vida simples, digna, protegida. Até o dia em que tudo mudou. Tudo começou por um detalhe ridículo, uma bituca de cigarro no patamar. Naquela manhã, Jorik havia encontrado esse tesouro repugnante bem na frente da porta. Ele mastigava aquilo com entusiasmo, como se fosse o osso mais precioso do mundo. Galina se inclinou em sua direção, irritada, quase divertida. Jorik, larga isso agora mesmo. O cachorro rosnou, ofendido, e então cuspiu a bituca com um pequeno barulho molhado. Ela a pegou com um lenço, fazendo uma careta de nojo. Um cigarro barato de cheiro forte, acre, quase agressivo. Não era o tipo que seus vizinhos fumavam. A vizinha de baixo fumava cigarros finos de mentol. O professor de cima, um senhor idoso e discreto, não fumava de jeito nenhum. Então, o que aquela bituca estava fazendo ali, esmagada bem na frente da sua porta com uma insolência quase calculada? Ao entrar em casa, ela sentiu um frio escorregar por suas costas. Uma intuição, o tipo de sensação que não se pode explicar nem esquecer. Ela mal tinha colocado a chaleira para ferver e ligado a televisão para quebrar o silêncio do apartamento quando a campainha tocou. Não foi uma campainha breve, educada, tímida. Não. Foi uma pressão longa, insistente, quase violenta. Alguém apertava sem parar, como se quisesse atravessar a porta pelo barulho. Jorik começou imediatamente a latir, com os pelinhos do pescoço eriçados. Galina se aproximou do olho mágico com cautela. Um homem estava ali, capuz baixo, mãos nos bolsos, balançando levemente de um pé para o outro, como um predador esperando o momento ideal. "Quem está aí?" ela perguntou com a garganta já apertada. Então a voz soou. "Abre, tia, precisamos conversar." Seu sangue gelou. Pática, o filho de sua irmã falecida, o sobrinho desaparecido há anos. Aquele que, antigamente, esvaziou a casa da própria mãe, levando até as joias antes de sumir. Aquele de quem diziam que tinha passado pela prisão. Aquele que só era visto nas fofocas, nas dívidas, nas brigas e nas noites sujas que terminavam mal. "Pasha, o que você quer?" Ele bateu na porta com um soco tão violento que toda a madeira estremeceu. "Abre, não vamos conversar através de uma porta como estranhos. Vim ver minha tia. Você não vai me deixar aqui no corredor." Mas Galina não abriu. Algo em sua voz, em sua respiração, nessa tensão elétrica que passava por baixo das palavras, gritava para ela que abrir seria cometer um erro irreversível. "Vá embora", ela disse firmemente. "Senão, eu chamo a polícia." Silêncio. Depois uma risada, baixa, grossa, maldosa. "Chama, eu sou da família, não sou? Você mora aí nesses 100 metros quadrados enquanto o seu próprio sangue morre lá fora. Não se preocupe, eu posso esperar." Ela o ouviu deslizar ao longo da parede e sentar-se bem na frente da sua porta. Depois, o pequeno estalo de um isqueiro e o cheiro do mesmo tabaco de baixa qualidade se infiltrou por debaixo da porta. O cerco acabava de começar. Nas primeiras horas, ela se convenceu de que era só uma passagem, que ele iria se cansar, que uma palavra firme bastaria. Ela chamou a polícia. Um jovem policial veio, cansado antes mesmo de entrar, com o rosto de quem já decidiu que a sua desgraça não é prioridade.
Ele olhou para a porta, deu de ombros, tomou seu depoimento sem convicção. Para ele, aquilo não era um ataque, era um conflito familiar. Um homem sentado numa escada, um sobrinho sem moradia, uma senhora idosa, nervosa. Nada que justificasse uma intervenção séria. Ele até sugeriu a ela, quase mecanicamente, que o deixasse entrar por uma noite, só para acalmar a situação. Deixá-lo entrar. Ela sentiu-se sufocar de indignação, porque ela tinha visto os olhos dele. Não eram olhos de menino perdido, nem olhos de parente em apuros. Olhos vazios, queimados de rancor, corroídos por algo ainda mais sombrio do que a miséria. Quando o policial foi embora, deixou-a sozinha com sua angústia. E atrás da porta, com aquele silêncio pesado demais, intencional demais. Então, de repente, a eletricidade caiu. Sem luz, sem geladeira, sem televisão, sem nada. Ela correu até o quadro de luz. Tudo parecia normal por dentro. Então a voz de Pática veio do outro lado da porta, abafada, satisfeita. Ele havia cortado os cabos no corredor para que ela entendesse o que é, segundo ele, viver no escuro. Depois, ele contou a ela, rindo, que também havia cortado o fio do telefone fixo e que seu celular, mais cedo ou mais tarde, acabaria descarregando. Então ele propôs seu acordo, como se tudo aquilo fosse razoável. Ela só precisava ceder a ele uma parte do apartamento. Ele deixaria para ela um quarto. Ele poderia viver em paz. Ela faria comida para ele. Ele, por sua vez, lhe ofereceria, dizia ele, uma velhice tranquila. Depois, ele bateu no batente da porta com algo pesado. Senão, você vai apodrecer aqui. A partir daí, tudo se transformou em pesadelo. 3 dias. 3 dias inteiros vivendo trancada em seu próprio apartamento como em um túmulo. Sem eletricidade, sem telefone, quase sem bateria. Do lado de fora, no corredor, Pática havia montado seu acampamento. Um velho colchão sujo recuperado sabe-se lá onde. Sacolas, garrafas, seus cigarros, seu fedor. Ele dormia ali, a poucos centímetros da porta dela, como uma hiena deitada diante de uma presa ferida. Para sair com Jorik, Galina precisava esperar o amanhecer profundo. Por volta das 4 da manhã, quando seu sobrinho, bêbado ou drogado, finalmente caía em um sono pesado. Então, ela ouvia sua respiração através da porta, abria suavemente os trincos, pegava o cachorro nos braços e descia as escadas em apneia, rezando para não fazer ranger um degrau. O elevador não funcionava mais. Mais tarde, ela descobriria que Pática também havia sabotado o botão. Mas o pior acontecia à noite. Todas as noites, exatamente às 2 horas, ele começava. Primeiro música. Uma música suja, esmagadora, graves que atravessavam a madeira e vibravam no chão. Depois sua voz. Uma voz lenta, arrastada, venenosa. Ele a chamava pelo primeiro nome como se chama um fantasma. Ele despertava nela tudo o que ela gostaria de esquecer. Ele acusava, ele mentia. Ele dizia que a mãe dela, a irmã de Galina, tinha morrido por culpa dela, que ela não tinha dado dinheiro para a operação, que tinha preferido manter seu conforto. No entanto, isso era mentira. Galina tinha vendido sua Dacia para financiar o tratamento. Ela tinha feito tudo o que pôde. Mas Pática não buscava a verdade. Ele procurava a falha, a culpa, o peso interior que enfraquece mais seguramente do que um golpe. Ele sussurrava para ela que ouvia sua respiração atrás da porta, que sabia que ela não dormia, que uma tranca pode ser forçada, que uma fechadura derrete com ácido, que mais cedo ou mais tarde ele entraria. E numa noite ele provou isso. Olhando pelo olho mágico, Galina o viu de muito perto. Seu rosto colado à lente, suas pupilas dilatadas a ponto de afogar a íris, seu sorriso torto. Em sua mão, uma seringa cheia de um líquido turvo. Ele a injetou diretamente na fechadura. Uma cola espessa. O cheiro era insuportável. Em poucos segundos, o mecanismo estava condenado. Não havia mais como abrir corretamente. Não havia mais como trancar ainda mais. Ela já não estava mais em casa. Ela estava presa lá dentro.
De manhã, quando tentou inserir a chave, ela entendeu com uma clareza atroz que acabava de ser enterrada viva no quarto andar de um prédio cheio de gente que preferia não ver nada. Seu celular desligou logo em seguida. Definitivamente. Ela saiu correndo para a varanda. O pátio interno estava quase vazio. Ela se inclinou, gritou com toda a força de uma mulher que não pede mais ajuda para ser tranquilizada, mas para sobreviver. Uma mulher com um carrinho de bebê acelerou o passo sem olhar para cima. Dois adolescentes sentados mais longe nem sequer tiraram os fones de ouvido. Nos prédios, sempre se ouve alguém gritar. Acabamos acreditando que nunca é da nossa conta. Então, Pática falou com ela novamente do outro lado da porta. Ele ouvia tudo. Ele sabia que ela estava pedindo ajuda. Ele contou a ela que até os vizinhos estavam evitando se envolver, que ele havia colado buracos na fechadura, colocado ameaças por baixo de certas portas e que já havia organizado sua impunidade. O círculo se fechou. Naquele dia, Galina parou de esperar para ser salva. Ela entrou na cozinha. Ela olhou ao redor. Uma pesada frigideira de ferro fundido, antiga, soviética, maciça, quase indestrutível, um tubo de laquê, alguns móveis sólidos, nada mais. Era isso que lhe restava. Uma velha, um cachorrinho, uma frigideira, um spray e uma porta que não aguentaria para sempre. Então ela empurrou um grande móvel do hall de entrada contra a porta, centímetro por centímetro. A madeira arranhava o assoalho, seus braços queimavam, suas costas ameaçavam ceder, mas ela continuou. Ela transformava seu apartamento em uma fortaleza, não porque acreditasse que venceria, mas porque se recusava a se render. Jorik a seguia com o olhar, sem fazer barulho. Ele também não pedia mais para sair. Ele também tinha entendido que, além do limiar, havia algo profundamente mal. Então veio a terceira noite. 3 horas da manhã. Um som rasgou o silêncio, agudo, metálico, insuportável. Uma esmerilhadeira. Pética estava cortando a porta.